a UERJ, pesquisadora do CNPq e FAPERJ, Juliana Kaiser, que é licenciada em História da Arte, foi coordenadora do Programa Educativo do CCBB, atua como gestora de projetos sociais e é professora convidada de responsabilidade social da UFRJ. A Aline Montenegro Magalhães, que é doutora em História pela UFRJ, com pós-doutorado em Museologia pela Unirio, pesquisadora do Museu Histórico Nacional e professora do MBA em Gestão de Museus e do Prof. História na Unirio. Há mais de 20 anos estuda museus, colecionismo e patrimônio. E Cecília Cohen, que é licenciada em Educação e História da Arte, guia do Yad Vashem e da Marcha da Vida na Polônia, atual estudante de guia de turismo em Israel. E Cecília é a nossa convidada que está em Israel e que vai falar um pouquinho sobre a questão e a realidade de lá também, né? E aí, acho que antes da gente ouvir as palestrantes, é importante contextualizar que esse evento ele foi pensado diante de um cenário em que o debate sobre a memória pública é resgatado a partir dos protestos antirracistas que se espalharam pelo mundo no último mês, e que esse não é um debate inédito, é um debate que voltou à tona em meio a essa onda de manifestações antirracistas, né? O debate sobre os monumentos confederados nos Estados Unidos já ocorre há algum tempo. Em 2015, na África do Sul, a gente teve também o movimento do Rhodes Must Fall, de derrubada da estátua, de retirada da estátua de Cecil Rhodes da cidade do Cabo. Então, o que a gente está vendo acontecer, na verdade, é um movimento de tomada de posse por parte dos movimentos sociais, da população em geral, da sociedade civil, do debate sobre a política de memória na esfera pública, né? E isso não se restringe necessariamente aos monumentos. Hoje o debate está centrado nas estátuas, vemos aí as quedas dos Cristóvão Colombo em Richmond, em Boston, a estátua de Edward Colston que foi jogada em um rio em Bristol, a vigília feita em volta da estátua de Borba Gato em São Paulo, né? Aquelas viaturas 24 horas ali. Mas as formas de contestação de memória também dizem respeito aos nomes de ruas, praças, escolas, datas, as escolhas dos feriados. E a partir desses movimentos que contestam as narrativas hegemônicas, a gente pode pensar o papel das cidades e dos patrimônios nessa luta antirracista. E eu acho que essa é a pergunta que circunda para esse evento, assim, o que fazer com as memórias da opressão, né? Seja aqui no Brasil ou em Israel. Para quem ainda não conhece o modelo do Zoom, nesse modelo do webinar, a gente tem aqui no Zoom uma janela de bate-papo, que vocês podem fazer comentários, observações à vontade, mas caso vocês queiram fazer perguntas para serem respondidas pelas palestrantes, aí vocês devem clicar nesse botão embaixo que tem um Q e um A, que é o botão de Questions and Answers do Zoom. Então, primeiro a gente vai ouvir as falas das 4 convidadas, a gente combinou em torno de 15 minutos para cada uma, e aí depois eu vou ler as perguntas feitas nesse Questions and Answers para que as convidadas possam responder. Ok? Então, a gente vai dar início ouvindo a Leila. Então, Leila, fica à vontade. Ok. Bom, boa tarde. Uma alegria estar aqui nessa mesa só de mulheres. Aline, Juliana, Cecília, uma alegria, uma honra mesmo. Parabéns ao Instituto Brasil Israel por essa mesa com essa composição. Desculpa, eu estou tentando... Eu queria saber se está dando para ouvir bem, tá? Porque é sempre muito... Tá ok. Tá. Sem dúvida nenhuma, a pauta antirracista é a mais importante, é fundamental no Brasil hoje, está no mundo, mas a gente fala aqui como brasileiro, né? Então, é uma honra, na verdade, uma responsabilidade. Eu sou artista plástica, então a questão do monumento, essa pergunta pela história, por esses monumentos que caem, eu faço a partir de uma perspectiva muito assim, muito radical da arte artística contemporânea. A minha aproximação com os monumentos se deu durante o meu doutorado, na década de 90, e eu trabalhei com os monumentos à memória do Holocausto, ou da Shoah, né, uma outra forma de dizer Holocausto. Eu trabalhei com os monumentos ao Holocausto, que é uma espécie de grande pista da história. A gente aprende imensamente como escrever o tema na cidade, olhando a cidade de Berlim, onde a gente literalmente tropeça na história,
que existem hoje as pedras com os nomes das vítimas nos locais onde elas viveram, mas a cidade tem sido já, desde a queda do Muro de Berlim, com muita intensidade, um laboratório de memória. Então, eu comecei a olhar para os monumentos, a me interessar pelos monumentos a partir de monumentos iniciais, que diziam aqui aconteceu alguma coisa. Monumentos que a gente abaixar o olhar, ao contrário dos monumentos tradicionais, desses que estão caindo, né, que elevam o nosso olhar, que querem elevar a memória, fazer com que que o corpo todo se volte para cima, numa reverência a essa memória. Os monumentos contemporâneos, também chamados de antimonumentos, são aqueles que fazem a gente olhar para baixo, o corpo todo se abaixa, e a gente descobre criptas na cidade, descobre inscrições diversas. A gente tem que procurar a memória que é problematizada no espaço. Então, a primeira coisa assim, que eu pensei trazer para cá, numa forma muito de conversa, efetivamente, a primeira coisa é a minha tristeza com a palavra estátua, tão presente no nosso vocabulário nas últimas semanas. Porque, curiosamente, eu fui até procurar a minha tese, defendi em 2003, para ver quantas vezes eu usei a palavra estátua, e eu usei uma. E é curioso, eu acho um soma exatamente de uma história que não passa. Na verdade, a estátua, enfim, eu sempre pensei muito mais em monumento, que é um problema espacial, é uma espécie de configuração espacial, e muito menos nessa de uma estátua, de uma figura heróica, histórica. E a impressão que eu tinha é que a arte já tinha, em certa medida, superado isso, e certamente que não, né? Essas estátuas continuam aí. E é curioso porque o Robert Hilda, um escritor austríaco do início do século XX, disse no diário dele, em 1923, ele diz que não há nada mais invisível do que os monumentos. E foi verdade até um certo momento. É interessante que nas últimas décadas já parece que esses monumentos se desvelaram e começaram de fato a ser vistos e a incomodar com a potência de violência que eles contêm. Eu acho interessante o que me incomoda. Eu li muitos artigos que saíram nos tempos, o mundo aqui está lendo, acompanhando isso. Me incomoda, às vezes, as posturas que sabem muito bem o que fazer, sinceramente, assim, que sabem que tem uma espécie de protocolo, é isso, destrói ou não destrói. Porque eu acho que cada caso é um universo de memória, é um universo de questões que levantam inúmeras discussões que vão obrigatoriamente, me parece, levar às distintas. Cada caso é um caso. Algumas estátuas, me perdoa uma palavra, essa palavra me incomoda imensamente, assim, quando elas caem, elas não oferecem resistência nenhuma, elas parecem meio falsas, mal feitas, a gente não sabe propriamente a autoria, ninguém fala o autor daquilo, parece que elas não oferecem resistência, a gente não lida com aquilo num registro de arte, a gente lida com aquilo num registro de uma cultura da violência, de um patrimônio histórico, enfim, que não é problematizado do ponto de vista da forma, do espaço, da experiência sensível e artística. Eu acho que é aquilo que o monumento oferece, uma experiência sensível, que a gente faz com todos os sentidos, que a gente faz com o corpo no espaço. Então, esses monumentos, eu acho que muitos deles estão semi-mortos de fato, né? Enfim, um pouco a minha postura. Mas, muito rapidamente, eu queria mostrar alguns trabalhos de de um artista contemporâneo. Ai, desculpa, não, eu botei a tela errada. Eu tenho que ver como é que permitido para você? agora. Oi, espera aí. Isso. Desculpa, eu tenho que animação, slide. Então, eu trouxe um artista alemão chamado Johann Hertz, que está vivo, que ele vem com um monumento há 30 ou 40 anos, e ele, num subúrbio de Hamburgo, ele construiu um monumento que existiu de 1986 a 1993.
e era um obelisco, uma espécie de genérico de monumento que ele foi sendo enterrado ao longo desses anos. De 86 a 93, ele foi sendo enterrado no solo, na medida em que as pessoas inscreviam nome nessa superfície. Era um obelisco de concreto forrado de zinco, onde havia uma caneta como uma ponta aguda, em que as pessoas eram convidadas a deixar uma mensagem, deixar o seu nome, e à medida em que esse obelisco ia se enterrando no solo, ou melhor, na medida em que a superfície do obelisco ia se recobrindo de inscrições, ele ia sendo enterrado no solo. Então, na verdade, o trabalho provoca o desaparecimento do monumento. À medida que as pessoas participavam, escreviam, às vezes violentamente atacavam esse obelisco, aos poucos ele foi sendo enterrado, né? Aqui em 91 a gente já vê que ele tinha 12 metros, aí ele deve ter uns 3, e aos poucos, em 92 ele está desse tamanho, a gente pode ver aí que ele está completamente recoberto de inscrições. Havia um texto do obelisco em que as pessoas eram então convidadas a participar, a deixar sua assinatura de fato contra o fascismo. Leila, e no final, oi. Eu não sei o quê? Desculpa te interromper, mas a tela não está apresentando para a gente. Desculpa. Você vai apresentar depois ou se era para estar apresentando? Ninguém está vendo, é isso? Não. Ai, então, desculpa. Então, não, era para estar vendo. Era para estar, mas bom, eu devia ter mandado. Gente, olha só, então eu vou lá, tá? Não faz muita diferença, no fundo. Depois a última que faria, não faz muita diferença. Bom, é um artista, desculpa, então Johann Gertz é um artista alemão que nasceu em 45, ou seja, toda a vida dele é lidar com a memória do Holocausto, a memória do fascismo e do nazismo. A partir de processos de monumento, né? Então, esse monumento em Hamburgo é um grande obelisco que vai enterrado, que vai descendo. Em vez de ficar nessa horizontalidade genérica, ele desce. E na verdade, ele está numa passagem de pedestres, ele está numa elevação urbana, num subúrbio de Hamburgo, e no final de 8 anos, ele termina completamente enterrado no espaço, né? E o que as pessoas podem ver é um monumento do monumento, o resto desse monumento. E o que ele está dizendo ao longo da vida, Johann Gertz, diversas obras, é que o monumento precisa ser assumido, né? As pessoas precisam endereçar a ele, precisam fazer a experiência do monumento para que ele exista. E no final, é pena que eu, enfim, não trouxe a foto, não está aparecendo. No final tem só, de fato, uma foto, enfim, dessa descida do monumento, a história do monumento e enfim, e pergunta, né? Afinal de contas, o que é o monumento? O que faz o monumento existir no tempo e no espaço? O que permite a visibilidade dele, né? O que faz com que ele tenha sentido para uma certa população. Pode ser um artista que está interrogando o tempo todo a produção de monumentos. Eu acho que seria interessante para essa questão a gente olhar para a obra dele como um todo. Um outro artista que eu acho interessante que eu trouxe, enfim, é o Christian Boltanski, que é um artista francês que fez uma intervenção judaico de Paris, que são simplesmente papéis colados na parede do pátio do museu. São papéis com nomes dos moradores judeus desse edifício, onde hoje funciona o Museu Judaico de Paris, e era um hotel. Os antigos moradores, judeus e não judeus, juntos, porque o Boltanski gosta de lembrar que o judaísmo, para ele, é um judaísmo diaspórico, poroso, que vive em comunidade, que vive em trocas com outras culturas. Então, ele faz o monumento dele no Museu de Paris, reúne os nomes dos moradores judeus e não judeus
que moravam nesse hotel em 1939 e muitos foram deportados. E a grande singularidade desse monumento, porque ele é papel colado na parede, ele tem que ser refeito pela equipe do museu a cada 4 anos. Ele se deteriora, desaparece, se apaga, e a equipe tem que refazer a cada 4 anos. Então, tem um vídeo na internet que mostra ele ensinando para a equipe do museu como reescrever esses nomes na parede. E quando ele morrer, ou quando essa equipe for trocada, uma outra equipe vai precisar aprender e refazer esse trabalho. E, para mim, essa é uma grande lição, é um grande aprendizado da memória. A memória é aquilo que precisa ser refeito, assumido, a cada geração, dizer, queremos essa memória de novo, a gente assume isso, a gente quer esse monumento de novo, é isso que ele está, queremos, isso é nosso efetivamente. Então, essa fragilidade da memória de papel, eu acho um trabalho magnífico, belíssimo, para a gente pensar essa luta pela memória, né? Que é sempre, de fato, uma luta. Por fim, esse eu lamento não ter conseguido me achar aqui com o PowerPoint. Em 2017, tive um monumento a um médico americano, um chamado pai da ginecologia nos Estados Unidos, chamado J. Marion Sims, que tinha uma estátua, de fato, tinha um monumento, uma estátua ao parque. Ele era considerado assim, o pioneiro, o pai da ginecologia nos Estados Unidos. Então, ele tinha esse monumento no Central Park, construído em 1800. A estátua foi construída em 1892, colocada no Central Park na década de 30. Só que foi descoberto, já se sabe, pelo menos há uns 20 anos, que ele fazia cirurgias experimentais com escravas, mulheres negras escravizadas. Ele usava escravizadas para fazer experiências ginecológicas, cirurgias sem anestesia. Isso ele fez ao longo de décadas no século XIX e tinha o monumento a ele no Central Park, né? Até que em 2017, depois de uma luta de pelo menos décadas, pelo que eu vi, o prefeito de Nova York decidiu retirar esse monumento do Central Park. Esse monumento foi retirado em abril de 2017, sendo que tem ele tirado, mas não destruído. Foi decidido que a escultura do Sims, desse médico, iria para o cemitério onde ele está enterrado, ou seja, sairia do espaço público, iria para o espaço privado, onde ela faria algum sentido. E no Central Park ficou só a base, o pedestal dessa escultura. Ficou o pedestal vazio no espaço, o que é muito interessante. Esse pedestal vazio, significativo deixar um pedestal vazio com o nome do médico e com as informações sobre por que a escultura, a estátua foi retirada daquele espaço. Então, o que eu acho interessante é pensar que ela foi retirada do espaço público. Ela é realmente uma afronta em termos daquilo ser uma área pública. Então, ela encontra lugar num espaço privado, num cemitério particular, junto do monumento dessa pessoa. Assim, alguém colocou, Marion Sims, é exatamente esse nome. Então, eu acho que essa é uma reflexão que mostra decisões que são singulares, né? E eu acho que é isso que é importante, a gente pensar que cada caso implica discussão muito, muito voltada para aquela área, para aquele espaço, para aquela materialidade, para aquela comunidade. Cada monumento tem que ser um desejo de uma comunidade num certo momento. Depois, se a comunidade seguinte vai continuar desejando, tem que pensar, muito honestamente, a memória é ato no presente, né? A gente precisa pensar corajosamente o presente. Isso não é nenhum elogio à destruição, muito menos à destruição da arte, de modo algum. Então, eu acho que cada caso, de fato, é um caso. Para terminar, queria lembrar mais assim, queria tocar no ponto que para mim é mais uma conversa mesmo,
no Memorial dos Bandeirantes do Brecheret, em São Paulo, que nem estava no meu PowerPoint, porque eu acho que todo mundo conhece, que eu acho muito curiosa a discussão também, porque eu não vejo comparação possível entre a assinatura a estátua do Borba Gato e o Memorial do Brecheret. Na medida que ele tem uma singularidade muito grande, a obra do Brecheret, é raro ver um monumento horizontal, né? A obra do Brecheret, lá perto do Ibirapuera, é uma obra horizontal, que não eleva o olhar, como eu falei, né? Como a gente sabe que o monumento obriga a gente a olhar para cima, a reverenciar essa memória, a diferenciar o espaço simbólico daquele objeto, do espaço simbólico da vida onde a gente está. E eu acho que no monumento do Brecheret tem forças em disputa muito curiosas, longe de defender antes de modo algum, mas eu acho que tem uma discussão ali que é muito rica. Eu acho muito interessante quando o monumento é pichado, é como se o véu que cobre o monumento fosse retirado a cada vez que picham, a cada vez que pintam, de algum como fizeram em 2000, se eu não me engano, é como se ele fosse desvelado. Enfim, olham para ele a partir de uma questão da atualidade, né? Então, eu acho que a pichação é uma prática que faz a gente pensar e olhar para os monumentos. Ao contrário de ser vandalismo, eu acho que é uma prática de interrogação, né? Que pode ser, de fato, muito interessante. Então, é um debate, mais um debate para abrir o debate, outra coisa. Peço desculpas porque não mencionou as imagens e agradeço, louca para ouvir vocês. Obrigada. Obrigada, Leila. Inclusive, as pessoas estão pedindo, tanto aqui no Zoom quanto no Facebook, o acesso ao nome dos artistas. Então, se você colocar no chat aqui do Zoom, eu posso levar para o Facebook também, tá bom? Bom, então agora a gente vai ouvir a Juliana. Fica à vontade, Juliana. Olá a todos, vou tentar aqui com o meu PowerPoint, vamos ver se vai, é sempre uma surpresa a tecnologia. Vocês estão conseguindo ver uma apresentação? Agora sim. Opa! Bem, no meio disso tudo tivemos uma criança caindo, como eu falei para vocês, essa live ia ser animada, temos um personagem aqui vivendo quarentena, mas está tudo certo, acaba de tropeçar no fio do notebook, se aparecer alguém por aqui, vocês já sabem, é o Renato. A Leila trouxe, a Leila é professora lá da UERJ, Leila, eu fui aluna do curso nos anos 90, tem muitos anos, depois fui professora de lá. Tenho muito carinho por esse curso. Você trouxe os comentários, deixa eu colocar no modo aqui a apresentação, que também me afligem. Eu tenho... Obrigada, querida. Eu tenho um ajudante aqui também. Eu estou bastante ansiosa com toda essa questão de destruição de patrimônio e toda essa questão da memória. E estou num lugar que às vezes é muito difícil, porque sou negra e também sou judia. Aí quando o pessoal do IB me convidou, eu achei que, apesar de não trabalhar mais com patrimônio e com história da arte, eu trabalho com projetos de erradicação da pobreza, então estou em territórios, basicamente no Brasil, em territórios de conflito o tempo todo, e cada vez que eu entro num território, entro numa favela, etc., eu sempre fico procurando que esculturas e que estátuas nós temos à disposição. E o máximo que eu consigo encontrar é a Estátua da Liberdade na Vila Kennedy. E aí eu fiquei pensando muito em como ressignificar essas... E também o termo estátua me soa tão século XIX. Enfim, eu vou fazer um recorte aqui para pensar um pouco do patrimônio. E aí eu queria pensar essa perspectiva, primeiro, do patrimônio como ciência, de algo que é absolutamente branco-eurocêntrico, né? A gente está falando de uma área do conhecimento que foi criada na França em pleno século XIX, no momento em que a França está colonizando o continente africano.
se a gente está falando de um contexto francês, né, enfim, de patrimônio, o que será que os franceses do século XIX entendiam que deveria ser preservado e deveria ser considerado patrimônio? Por que eu gosto de começar pensando isso? Porque se a gente for olhar para o Brasil e pensar que mais de 50% da população brasileira é negra, e se a gente for procurar essa memória negra espalhada pelas cidades brasileiras, por que será que a gente não acha? E se a gente acha, é sempre pela perspectiva dos, entre aspas, salvadores dos negros, mas não dos próprios negros representados em patrimônio. E aí eu fui tentar me ater um pouco a essa memória, né? Quer dizer, nessa a Comissão de Monumentos Históricos, enfim, a grande questão da França no século XIX, em termos de preservação, era preservar o medievo, então as igrejas da Idade Média, essa Chartres, então tinha que preservar igrejas medievais, especialmente as românicas e as góticas, preservar também alguns castelos e preservar a produção greco-romana. Esse é um dos afrescos de um dos lupanares de Pompeia. Então, a gente começa a pensar numa perspectiva de patrimônio, daquilo que se deve deixar para as próximas gerações, na antiguidade greco-romana e no medievo. Quer dizer, eu estou no século XIX. É óbvio que se eu tenho o continente africano sendo absolutamente, estou tentando usar um termo menos duro, um adjetivo usurpado, enfim, todos os adjetivos que são muito difíceis para falar, é óbvio que essa tradição ela não vai ser entendida como patrimônio, como algo que tem que ser preservado, definitivamente. A questão é que no século XXI a gente tem possibilidade de fazer escolhas, e que eu não sei se essas escolhas elas estão diretamente ligadas ao fato de simplesmente destruir, porque quando a gente destrói a memória, desculpem, a gente perde a oportunidade de ressignificar essa memória e dizer para as próximas gerações que aquilo efetivamente aconteceu. Na primeira conferência internacional para a conservação de monumentos históricos, isso é Veneza, 1937, então a gente já está falando do século XX, a gente só tem países europeus participando, e é óbvio que vai ser uma política de patrimônio eurocêntrica e branca. E aí eu preciso, sim, racializar, já que a gente está falando, sim, de uma perspectiva antirracista no momento em que se destrói esses monumentos agora, a partir do assassinato do George Floyd, né? Então, e acho que também é um dado importante, porque se a gente vai, por exemplo, aos grandes museus, vai ao British Museum, ou vai ao Metropolitan, e se a gente vai procurar a produção negra nesses lugares, essa produção está sempre atrelada à questão da antropologia, né? A gente não consegue, a gente vê pouquíssimos artistas negros nas galerias dos museus de belas artes mundo afora. A gente vai encontrar a produção negra, de tradição negra, nos museus de antropologia. E aí, quando eu digo isso, de alguma maneira, eu estou categorizando, e me parece que quando eu categorizo como peça antropológica, eu estou colocando num patamar abaixo das fine arts, né? Eu não considero belas artes. E aí eu monto uma exposição chamada Exposição de Arte Africana. Peraí, de qual etnia? África de que tempo histórico? Que África? De qual país? Sabe? Então, assim, de que país e dentro do país de que etnia? Quando a gente efetivamente... eu fiz uma apresentação bastante anacrônica, sob o ponto de vista histórico, para a gente realmente repensar. Essa é a Avenida Central, a atual Avenida Rio Branco. Quando a gente efetivamente se torna livre, entre aspas, né? Quando a gente se torna republicano, em 1889, a gente já tinha proclamado, a gente já tinha abolido a escravidão em 88. Não, agora os negros estão libertos. Eles não têm comida, eles não têm onde morar, não existe um plano de educação, eles não podem, pela Constituição, frequentar as escolas, mas eles não são aceitados em praças públicas. Uma das primeiras coisas que a gente faz, logo depois de libertar os escravizados, é destruir os pelourinhos. A memória da escravidão ela é imediatamente destruída das praças públicas.
a gente não tem mais os pelourinhos, onde aconteciam os castigos exemplares. Então, se eu quero estudar essa perspectiva de monumento negro brasileiro durante o período colonial, eu preciso olhar para as gravuras e aquarelas de Debré. Mas eu não consigo localizar esses marcos nas cidades. E por que será que não, né? Por que será que a gente destrói essa memória? É algo que nos envergonha? E aí, ao invés da gente deixar os pelourinhos, a gente constrói a escultura em homenagem à Princesa Isabel como uma grande escultura, como uma redentora? Por quê? E quando a gente se torna livre, quando a gente se torna efetivamente brasileiro, a gente quer ser francês, porque essa avenida, quando é construída, a Avenida Central, a atual Avenida Rio Branco, pelo Pereira Passos, que foi estagiário do Haussmann, né, o prefeito de Paris, da grande reforma de Paris, a gente aqui havia nessa região uma população empobrecida, negra. Essa população, essa área foi toda gentrificada. A gente retirou todos os negros, todos os pobres dessa região, e a gente transformou essa região do centro da cidade na região mais nobre do início do século XX. Região essa nobre com toda uma tradição francesa. Então, essa primeira escola de patrimônio brasileira, desse Brasil republicano, é uma escola francesa. A gente opta por isso, né? Esse é o modelo. Se em algum momento a gente foi português, a gente o era com uma certa vergonha, né? Enfim, a gente, apesar da escravidão ela fazer parte da legislação do Pacto Colonial e os castigos eles serem aceitos porque faziam parte da legislação, essa memória a gente precisa acessar indo a algumas das fazendas de café para conseguir ver essa memória, ou entrando nos museus, ou ir ao Museu Histórico Nacional, ou ir ao Museu de Artes e Ofícios. Eu preciso adentrar uma instituição museológica para olhar para essa memória da escravidão no Brasil. E a produção possível artística deixada por escravizados, por negros no Brasil durante todo o período colonial, a gente praticamente não vê materialidade disso. A gente vai ver materialidade, a gente vai perceber essa produção através da culinária, através de toda uma perspectiva de patrimônio imaterial, mas não de patrimônio material. Isso também fala de uma questão hegemônica branca, que é a tradição brasileira, que a gente acaba herdando por conta de ser colônia. E aí, das minhas eternas dúvidas sobre a questão da destruição, vou só fazer uma parte aqui. O assassinato do George Floyd aconteceu uma semana e poucos dias depois do crime dos alunos de uma escola privada aqui no Rio de Janeiro a uma aluna de 16 ou 17 anos. Ela agora está super falando sobre isso. Eu acordei às 8 da manhã com vários grupos de WhatsApp da comunidade do Movimento Negro com as mensagens printadas. Nessas mensagens, alunos dessa escola são menores de idade, eles cometeram um crime grave, eles falavam que um negro valia menos do que uma bala e um índio valia mais. E eles eram piadas de cunho racista, muito duras. Eu lembro que foi às 8 da manhã, 9, a hora que eu acordei, e eu só dormi depois que eu consegui acionar todas as pessoas que eu conhecia da imprensa para que isso viesse a público e para que a gente pudesse, numa perspectiva mais ampla, promover um debate. E aí eu não sou nunca a favor de judicializar esses casos. Se eu fosse a favor de judicializar casos de racismo, eu viveria na delegacia todos os dias. Eu acho que, especialmente no âmbito da escola, eu acho que é um sinal, né? Um grupo de WhatsApp em que alunos da escola eles ficam horas ali debatendo quanto vale o corpo de uma pessoa negra. E uma semana depois aconteceu o assassinato do George Floyd e começaram as manifestações. Então, eu já vinha, assim, o racismo não é o meu tema de trabalho, o racismo me atravessa pelo fato de ser negra e frequentar espaços desde cedo, onde os corpos negros, eles em geral não estão. Então, eu fiz universidade pública numa época que não havia cotas, éramos pouquíssimos na universidade, éramos muito poucos. Então, eu só quis abrir um parêntese para falar de como essas manifestações antirracistas mundo afora mexeram comigo, porque eu acho que isso é um sintoma. Eu acho que a gente não está vivendo isso. O racismo não começou ontem, né? O racismo
me acompanha pelo menos eu estou falando de caso pessoal, mas a vida toda. E eu quis problematizar com essa imagem do Diário do Goebbels. Essa é uma foto de um ano anterior à exposição de arte degenerada que ele faz, porque aí também meu lado judaico começa a pensar um pouco nisso. Às vezes eu fico num dilema. Um ano depois dessa declaração do Goebbels, os nazistas promoveram uma exposição chamada Arte Degenerada, na qual 5.000 obras de arte foram queimadas porque foram consideradas, do conceito do século XXI, seria anti-arte, mas não seriam dignas de serem expostas. A verdadeira arte deveria ser a arte clássica. Dentre essas obras, tinham obras do Picasso, do Braque, do Kandinsky. Tudo efetivamente foi queimado. E eu queria muito chamar a atenção. A gente vive um momento agora de epidemia, de pandemia, mas eu estou muito preocupada com a reabertura dos museus. A história dos museus no Ocidente é uma história branca, é uma história de cooptação e roubo de obras de arte o tempo todo, sempre com um discurso de proteção. É só olhar para o British Museum e a Acrópole de Atenas, aí você, gente, cadê o friso do Partenon? Está no British. Mas por quê? Não, porque os otomanos foram lá e transformaram o Partenon num paiol de pólvora, e aí nós, ingleses, protegemos. A gente faz o tempo todo isso, né? A gente realmente retira. Agora o Egito está terminando de construir o seu museu, pertinho de Gizé, para conseguir resgatar as peças. E onde estão as peças egípcias? No Louvre, a Pedra de Roseta no British, e assim, muita coisa no Metropolitan, e essas peças não vão voltar. Bem, isso tudo para a gente poder, acho que, pensar um pouquinho sobre a política de patrimônio mundial, como ela é eurocêntrica e ela é branca. Pensar na destruição das obras, dessas estátuas que, como a própria Leila falou, eu sempre tenho dúvidas se são esculturas, se são obras de arte, porque algumas são efetivamente muito ruins, artisticamente falando, e elas estão naquela perspectiva de século XIX, de serem um marco, de serem monumentais, de você ter que olhar para cima e quase fazer uma reverência. Então, isso é questão do colonizador, mas para quem é negro, gente, só para, assim, essa perspectiva de sempre estar num ambiente onde aquelas obras que estão lá não estão falando da sua cultura, acontece 90% do tempo. Esse é um ponto. O outro ponto é que essa série, eu vou chamar de vandalismo, tá? Eu estou olhando para isso como vandalismo, eu ainda não consegui compreender de que forma a gente vai organizar isso, tá? Se não seria melhor ressignificar essas esculturas, retirá-las do seu lugar, de onde elas estão, e ressignificá-las, talvez. Mas por que eu falava dos museus? Porque boa parte dos acervos dos museus mundo afora, quer dizer, do Ocidente, eles contam a história do Ocidente branco, europeu. Então, se a gente continuar nessa perspectiva, por exemplo, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, toda a coleção de arte moderna precisa ser destruída. A Galeria de século XIX do Louvre também, né? A Balsa da Medusa, lá do Géricault, enfim, tudo aquilo. E aí eu não sei se é isso, sabe? Eu não sei, eu definitivamente não sei. Está aqui a nossa Princesa Isabel, eu recebi um convite para participar da destruição dessa escultura, resolvi fingir que eu não tinha recebido, havia um movimento para fazer a destruição. Eu moro muito perto daqui, fico em Copacabana, e aí eu olho para essa escultura ou para essa estátua. Será que não dá para ressignificar? Eu quero ter mais marcos negros na cidade onde eu vivo, eu quero me sentir representada na cidade onde eu vivo. E, de novo, quando a gente olha para quem ocupa os locais de decisão de patrimônio, de uma maneira geral, no Ocidente, são pessoas brancas, que poucas vezes estudam a história negra. A representatividade é importante, sim. Algumas pessoas estudam a questão africana, etc. Ok, mas se a gente vai olhar para os conselhos patrimoniais, para as reuniões do ICOM, do Conselho Internacional de Museus, quando eu morei em Portugal, eu fui a uma reunião do ICOM, eu fiquei assustada. Eu falei, gente, só pessoas brancas pensando em patrimônio? Eu estava na equipe de educação,
nas sessões de educação patrimonial, eu falei, peraí, que história é essa que está sendo contada nos museus mundo afora? É só essa história? E aí, para a gente terminar com vandalismo, quer dizer, a escultura ou o monumento que tem uma representatividade negra no Rio de Janeiro. E eu quis trazer essa foto porque tem uma suástica e porque tem os macacos malditos. Está tudo aí. Fora alguma coisa africanos. E aí eu queria, na verdade, discutir com vocês, porque esse é um tema que está me afligindo muito. Eu acho que a gente vai vir num movimento grande, mundial, de destruição de escultura e de estátuas mundo afora. E será que não está na hora da gente pensar num plano para isso, de ressignificar, de pensar a urbe, de pensar a cidade como um lugar que tem que representar todo mundo? Será que as cidades mundo afora representam efetivamente a sua população? Se a gente for pensar no Brasil, negros são mais de 50%. Quantas pessoas negras ocupam os conselhos patrimoniais das cidades brasileiras? Quantas pessoas negras estão efetivamente produzindo obras de arte para as suas cidades? Eu termino aqui minha fala, gente. Obrigada. Bom, obrigada, Juliana. Isso, só esperando parar de compartilhar. Muito obrigada. E aí agora a gente vai ouvir então a Aline Montenegro. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Nina, Cecília, Leila, Juliana. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer ao Michel German pelo convite que foi feito, né, que eu não poderia recusar, até porque eu, como a Juliana e como a Leila falaram, eu também estou muito envolvida com esse tema, né? Eu trabalho no Museu Histórico Nacional, estudei as políticas de preservação do patrimônio nas décadas de 30, 40, e tem um blog chamado Exporvisões, onde eu estou também mobilizando esse debate com artigos de autoria própria, né, e da Karina, que também é responsável pelo blog junto comigo, mas também estou convidando pessoas, né, tem artigos de pessoas convidadas. Então, isso é para dizer o quanto que eu compartilho e o quanto que eu me interesso, né, por esse debate. E estou aqui também com um desejo, né, de ter mais respostas do que perguntas, porque, na verdade, eu trago mais perguntas do que respostas, ainda mais para uma pergunta tão provocativa, né, como a que dá o título a esse evento, né? Devemos derrubar monumentos, né? E como a Leila falou, eu também me incomodo com as pessoas que têm uma postura muito categórica, né? Ou tem que botar abaixo mesmo, ou então não, tem que deslocar e levar para o museu, ou então não, tem que preservar porque é patrimônio da cidade, né? Como se fossem soluções, né, para um problema que é muito mais grave, né? Por isso que a pergunta, ela deve ser o porquê que estão destruindo o patrimônio, né? O que esse patrimônio, o que essas estátuas, o que esses monumentos estão dizendo a essa população e o que esta população está dizendo com esse ato, né? Porque eu acho que o ato também é o limite de uma falta de escuta, de uma falta de diálogo, né? A gente viu que antes da estátua do Edward Colston em Bristol ser derrubada, houve um movimento para a retirada dela de lá, né? E o que eu achei bastante interessante é que esse ato de derrubada, ele mobilizou, né, outros atos, como a retirada e deslocamento de esculturas, né, de pessoas ligadas ao passado colonial e escravocrata em várias partes do mundo, né? A gente viu nos Estados Unidos, enfim, e vimos essa discussão também chegar aqui no Brasil, né?
E eu vou compartilhar aqui minha tela também com vocês, para discutir um pouco, né, como que essa questão se apresentou aqui no Brasil. A gente não teve nenhum ato, né, de derrubada efetivamente dentro desse contexto, né, das manifestações contra o racismo, mas a gente teve algumas intervenções que sinalizam também para esse desejo, né, de uma participação maior nas políticas de preservação do patrimônio, das políticas de memória na cidade, né, justamente pelo que a Juliana estava falando, que quem é que decide o que vai ficar para a memória e o que não vai ficar, né? Por que se varreu todo o passado ligado à escravidão, como os pelourinhos e tal, e procuraram embranquecer as cidades, né? Deslocando as pessoas negras e pobres dos grandes centros, né? Transferindo, quer dizer, jogando para a periferia e transformar a cidade numa cidade europeia, né? Numa cidade eurocêntrica. Então, vou compartilhar aqui a tela. Todo mundo está vendo? Sim. Então, vou botar aqui no modo de apresentação. Então, eu preparei, né, algumas imagens para a gente discutir. Aqui foram algumas intervenções que estátuas e monumentos aqui no Brasil receberam, né? Nem todas recentemente, né? Mas isso já mostra que esse debate, né, e que essa vontade de escuta é mais antiga do que mais antiga do que as que estão acontecendo agora. A gente tem aí o monumento do Brecheret pichado, né, com a predominância da cor vermelha, e o Padre José de Anchieta e o Borba Gato foram intervenções mais recentes. E essa intervenção do Eduardo Sroor, eu acho que é assim que se fala o nome dele, Sroor, foi justamente para chamar atenção para esses monumentos, né? Ele colocou um colete salva-vidas, né? Talvez fazendo uma relação, né, com o destino que ele pudesse vir a ter em função de ser um personagem histórico ligado à colonização, ligado a assassinato de indígenas, um passado escravocrata também. E ele também colocou boias no Rio Tietê, enfim, ele fez umas intervenções bastante interessantes para chamar a atenção desses monumentos, para esses monumentos, né? E uma questão que outras formas também, né, de intervenção no monumento são as que a gente já ouve há bastante tempo também, que é a depredação de estátuas, né? Aí eu destaquei aqui o conjunto escultórico do Noel Rosa, que fica no início do Boulevard 28 de Setembro. O Noel Rosa é uma figura, né, que tem uma memória muito consagrada no bairro, né? Inclusive, além dessa escultura, desse conjunto escultórico, ele tem partituras de suas canções nas pedras portuguesas da calçada da 28 de setembro, e hoje essa escultura ela não está mais lá, ela foi sendo destruída até sumir. E é assustador que não tenha, né, nenhum tipo de policiamento ou proteção. Isso foi, de certa forma, permitido, né? E os óculos do Carlos Drummond de Andrade, que já foram roubados várias vezes e sempre é refeito. Então, é uma outra forma também de lidar com os monumentos, né? Eu digo que, no primeiro caso, um conhecimento da história e do papel dessas esculturas, eu vou voltar, mobiliza... Espera aí que eu quero voltar. Oi?
Desculpa. O conhecimento da história e essa experiência sensível que a Leila falou mobiliza esse tipo de intervenção, né, no monumento. E, nesse caso, eu já tenho dúvidas, né? Talvez seja o desconhecimento ou outros interesses mesmo que mobilizem esse tipo de tratamento, esse tipo de intervenção e que caracteriza, né, outro tipo de relação com esses monumentos, com essas estátuas. Mas uma questão assim que me provoca bastante, né, até por trabalhar no museu, é o fato de colocarem a destinação para o museu como uma solução, né? E isso tem me feito questionar várias coisas, do tipo, que ideia de museu se tem para achar que o problema vai ser resolvido, né, deslocando uma escultura do espaço urbano e levar para um espaço entre as paredes do museu? Será que há uma ideia do museu como um esconderijo, como um castigo? Né? E se essa escultura passar a fazer parte do acervo do museu, que tipo de narrativa ele vai compor dentro do museu? E aí eu vou trazer um pouco a questão do Museu Histórico Nacional, onde eu trabalho, e de uma pedagogia dos fragmentos, né? que está presente na instituição desde a sua fundação em 1922. O museu foi criado no contexto das comemorações do centenário da independência do Brasil, e a criação dele é paralela ao desmonte do Morro do Castelo, que aconteceu no mesmo ano, dentro desse processo, né, de reformas, de embelezamento, de modernização da cidade, de apagamento, né, do seu passado colonial, de apagamento do seu passado escravista, né, e alguns vestígios do Morro do Castelo passaram a integrar o acervo do museu, como esse azulejo do convento dos jesuítas. E essa ação, né, foi uma ação promovida pelo Estado, né, sem participação popular, embora tenha tido um debate muito intenso sobre derrubar ou não derrubar o Morro do Castelo. A opção foi pela derrubada, e nós temos vários vestígios, né, de arquitetura fazendo parte do acervo do museu e que são vestígios de arquitetura de edifícios que não existem mais no espaço da cidade. E eu trouxe esse quadro do Dom Pedro II por ele ser um exemplo, né, de destruição simbólica de uma memória, né, porque esse quadro ele ficava no Ministério da Guerra, e quando foi proclamada a República, ela foi atacada, né, com golpes de espada ou de punhal, enfim, e ela rasgada depois foi preservada no museu. E ela ocupa um pouco um espaço assim de troféu, né, porque os republicanos foram os vencedores, né, nesse processo da derrubada da monarquia, da instauração de um novo regime, e se marca, né, essa ruptura simbólica a partir da preservação dos vestígios do golpe que o quadro sofreu. Então, ele fala muito mais daquele presente, né, do que do período monárquico, quando o quadro foi produzido e durante o qual o quadro foi exposto, né, no Ministério como uma reafirmação da autoridade monárquica do imperador Dom Pedro II. Então, essa imagem é o que a gente tem de mais próximo de um ato, né, de destruição simbólica da memória. Os fragmentos que eu vou mostrando em seguida são
vestígios de construções que foram derrubadas, né, por ações do Estado, e muito em função desse desejo de tornar a cidade, né, mais moderna, mais bonita, mais fluida. Aqui eu trago o fragmento de uma pia de água benta da Sé da Bahia, que foi destruída em 1933, no mesmo ano em que Ouro Preto foi elevada a monumento nacional. Então, a gente já tinha uma preocupação com a preservação do patrimônio, já tinha projetos, né? Na Câmara já havia projetos de criação de uma instituição para preservar os monumentos nacionais, mas a cela foi destruída para abrir espaço para a construção de mais linhas de bonde, o que acabou não acontecendo. E hoje, no lugar, tem um monumento lembrando que ali teve a primeira Sé do Brasil, porque na época Salvador era a sede da colônia, né? E o mesmo se deu com a destruição do Convento da Ajuda, no Rio de Janeiro. Era para dar lugar a um hotel, e o hotel não foi construído, e o convento foi destruído. Então, são várias as justificativas, né, que são mobilizadas para justificar a derrubada de monumentos e de vestígios, né, do passado. E isso tem relação com um passado que determinado grupo não quer mais, né? E aqui vem o basculante da casa da Dona Penha, na Vila Autódromo, porque eu venho mostrando, né, processos de destruição, mesmo tendo uma política de preservação. E aqui, no caso, foi uma ação bastante violenta e autoritária do Estado, que foi a destruição das casas da Vila Autódromo no contexto dos grandes eventos esportivos, né, principalmente as Olimpíadas de 2016, também nesse processo de gentrificação do espaço, né? E hoje, vários fragmentos das casas que não existem mais estão no Museu Histórico Nacional, né? Não só para a construção da memória desse espaço, né? Mas também como memória da resistência, né, da comunidade que lutou contra esse ato, né? E hoje ela está sendo representada numa exposição que diz respeito justamente à luta por direitos, né, na construção de cidadania no período republicano. Então, por que eu falo dessa pedagogia do fragmento, né? No museu nós não temos nenhum fragmento de estátua que foi derrubada por uma ação popular, né? Nós temos fragmentos de outras demolições em diferentes contextos, né? E essa decisão, né, se vai para o museu, se vai ser destruída, se vai sofrer intervenções, ela deve ser tomada diante de um diálogo e do fortalecimento da democratização da participação no que se define como patrimônio, no que se define como memória a ser preservada no museu. E, certamente, a partir do momento que a gente tiver um fragmento de estátua que foi, né, demolida por uma ação popular, o museu também vai estar contando outra história, né? Vai estar contando a história desse momento, dessa rejeição a esse passado doloroso, desse enfrentamento, na verdade, né? Eu acho que o que esse movimento tem feito é chamar a atenção para a necessidade de enfrentamento, né? E para questionar o que sentido faz a presença de uma homenagem a quem
esteve ligado ao passado escravocrata, ao assassinato de indígenas, né? O que esse monumento faz aqui? Né? E como a gente pode demonstrar o nosso incômodo com esse monumento? Né? Então, esses são os questionamentos que eu trago e que eu espero que contribua para o debate. Eu sei que são mais perguntas do que resposta, mas é como eu me vejo também, né? Eu estou compartilhando um pouco as minhas dores e as minhas angústias em relação ao tema e tentando ver caminhos, né, para que essas vozes sejam escutadas, né? Essas vozes que não querem aquele monumento, que não se sentem identificados com aquele monumento, pelo contrário, se sentem ofendidos. É uma dor, né, que permanece latente aí com o contato e a relação com esses monumentos na cidade. Então é isso, quero agradecer mais uma vez e ficar à disposição de vocês para o debate. Obrigada, Aline. Muito interessante esses exemplos que você trouxe também. Antes de chamar a Cecília, eu queria lembrar para quem entrou depois da introdução do evento que as perguntas podem ser feitas no botão Q&A que tem aqui embaixo, que é o botão de Questions and Answers. Então, depois da fala de Cecília, a gente vai poder ler essas perguntas e dar a oportunidade das palestrantes responderem. Então, fiquem à vontade para fazer essas perguntas. Lembrando que é diferente do chat, né? É no botão do Q&A. Então, Cecília, com você. Olá. Aline, você pode parar essa transmissão? Stop share. Acho que eu posso fazer isso também, se você tiver com dificuldade. Um momento. Você está com o microfone desligado, Aline. A gente não está conseguindo. Agora sim, foi. Olá a todo mundo. Tá, depois de 3 mulheres maravilhosas que falam o português como deve ser falado, vou falar o português como não deve ser falado. Eu sou a Cecília, estou aqui em Israel nesse momento. Como a Nina falou, venho do mundo da educação, também da história da arte, e também vou trazer alguns exemplos do mundo da Shoah, do Holocausto que a Leila e a Juliana trouxeram. Acho que vou conversar já muito com vocês, sempre tenho uma vantagem, uma desvantagem desse momento de ser a primeira e a última. Eu já tenho muito que conversar com vocês e dialogar aqui com vocês. Então vou trazer alguns exemplos israelenses. E uma das perguntas primeiras que eu fiz, como eu tenho que traduzir na minha cabeça quando eu procuro material, quando fui convidada, e agradeço pelo convite muito, eu já comecei a pensar os conceitos de estátua e monumento que a Leila trouxe, e eu pensava se eu teria que falar de estátuas ou de monumentos, e foi muito uma pergunta que eu tive o tempo todo dentro de mim, e vocês vão ver isso aqui, esse debate dentro de mim, se eu deveria falar de estátuas ou deveria falar de monumentos, e qual seria o foco certo. De fato, eu mandei para a Nina, falei, esse é o foco, estou um pouco perdida se eu tenho que falar disso ou disso. Então, espero que seja, eu acho que sim é, pelo que eu vi até agora. Também vou compartilhar com vocês alguns pensamentos. Tá ótimo. Dá para ver? Sim, Nina? Ótimo. Sim. Maravilha. Espera que vai levar um pouquinho. Tá ótimo. Então, como eu falei, a palavra monumentos, estátuas, que deveria falar, foi a primeira pergunta que eu fiz para mim. E eu estou falando de um contexto israelense. Dá para ver a foto também, que está do lado, Nina? Sim? Perfeito. Eu pensando num conceito israelense, eu comecei a pensar em estátuas de Sudamérica, da América Latina, como vocês escutam, meu sotaque é argentino. E a Leila falou, essas estátuas gigantes que você olha para cima e que são monumentais. E eu comecei a pensar o que a gente tem aqui em Israel. E que personagens tem aqui em Israel. Não tem um San Martín como na Argentina, não tem grandes personagens. E eu achei que a gente precisava ir aqui em Israel mais para a ideia de monumentos.
E também comecei a pensar para mim, por que não tem tanta imagem? E a gente, na história judaica, tem um preceito de "Lo ta'aseh lechapesel vechol tmuna", não farás para ti imagem de escultura, não sei se está bem falado assim, espero que sim. E realmente dentro das sinagogas, dentro do mundo ritual judaico, a gente não tem muitos, tem, se vocês procuram vai achar, e tem muito ainda, mas a gente não tem imagens. Não tem imagem como no cristianismo tem de Jesus, não temos imagens de Moisés, de distintos, de Abraão, em outros lugares tem, mas não tem muito. E achei que isso poderia ser uma influência muito grande para como a gente representa nossa memória histórica aqui em Israel, nossa memória do passado aqui em Israel. Outro ponto interessante que comecei a pensar e a perguntar para mim, que não tem muitos monumentos pessoais em Israel. A gente fala de um coletivo, muito mais que de uma pessoa. Obviamente, se vocês procuram ali, Nina, Leila, com certeza a gente vai achar, tem. Mas a maioria dos monumentos que a gente pode achar são monumentos coletivos, de grupos, de grandes grupos, de guerras, a gente vai falar aqui. Outro elemento muito importante, que tem pouca individualidade dentro desses monumentos que tem em Israel, é nossa influência soviética que a gente tem aqui em Israel, muito forte. Incluso nos primeiros anos da criação do Estado de Israel, as pessoas que vêm do que agora é da ex-União Soviética. Então tem muitos monumentos com muita influência, grandes monumentos, pouco pessoais, grandes grupos, e a gente tem muitos desse tipo de monumentos. A grande pergunta que eu me fiz é quem estão representados nesses monumentos e quem não aqui em Israel. E botei do lado uma matzevá, uma lápida, não? Em português, de um cemitério do exército. E a gente começa lá. Isso não é um monumento, estou tirando já para aqui, não é um monumento, não é uma estátua, não é escultura, mas quando um soldado é morto numa guerra aqui em Israel, é enterrado num cemitério do exército, e as famílias não têm direito de botar frase nenhuma na lápida dessas pessoas. Frase nenhuma. Oh, meu querido, meu amor, meu filho, meu querido, eu lembro você assim. Tem que ser exato segundo as regras do exército. E eu comecei a pensar, daí lá também a gente pode começar a pensar como essa pouca individualidade representada na lápida dos filhos que foram mortos ou no exército ou em alguma guerra aqui em Israel, não tem essa individualidade incluso lá. E fez pensar para mim outras perguntas, por que a gente tem esse tipo de representatividade. Também comecei a pensar como Leila, se derrubar estátuas ou monumentos é bom ou é ruim? E também não tenho respostas, venho aqui também com mais perguntas. E eu comecei a pensar em derrubar estátuas de símbolos. Na esfera pública, em muitos momentos foram momentos históricos que marcaram libertação e revoluções da liberdade. Eu pensei diretamente no Muro de Berlim, certo? É um momento de liberdade maravilhoso. Por outro lado, a gente está vendo outro olhar agora. Se isso marca a mesma coisa, a gente está olhando aqui momentos históricos de libertação, de revolução. Eu quero botar também no parâmetro, não sei se todo mundo que está escutando sabe, Israel tem só 72 anos, a gente é um país muito jovem, e eu acho que a gente ainda não está lá, não estamos lá. Não estamos como o Brasil, não estamos como a Argentina, não estamos como os Estados Unidos, a gente não derruba, não tiramos estátuas, não tiramos monumentos, mas sim tem muitas mudanças históricas que acho que queria botar aqui na nossa história. Eu trouxe alguns exemplos interessantíssimos a meu olhar. Esse é um monumento que está aqui em Israel, de 1920. Eu falei das linhas soviéticas massivas, gigantes. É um monumento que representa uma luta entre árabes e grupos paramilitares judeus no 1920, antes da criação do Estado. Quem está aqui e talvez conhece o monumento, que tem uma frase atribuída a Joseph Trumpeldor, que era parte dessa luta, que é bom morrer pelo nosso país. A luta pelo país e a representatividade do país. Mas a gente vê aqui um monumento realmente com pouca individualidade, tem escrito lá embaixo os nomes, mas mais mostrando um heroísmo do Estado, uma representação de que vale a pena lutar por esse país.
comecei a pensar e a pesquisar e a perguntar quantos monumentos tem em Israel, como vocês fizeram e perguntaram, de árabes em Israel. Espera que eu vou mexer aqui um pouquinho. E tem muitos poucos, realmente muito pouco. Tem esse monumento que é bem conhecido desde o 29 de outubro de 1956, já tínhamos estado desde 1948, que 49 moradores de Kfar Qasem, árabes, foram mortos pela polícia israelense da fronteira. No caso, a excusa foi que tinha toque de queda, eles saíram e foram mortos. Esse é um monumento que está escrito em árabe, só uma parte pequenininha está escrito em hebraico. Acho que é de uma entidade própria, eu não sei ler árabe, assim que eu não posso ter certeza do que está escrito lá, mas também tem muitos poucos monumentos desse estilo, e queria trazer um exemplo para vocês. O grande tema que eu conheço um pouquinho mais é realmente a representatividade em Israel dos monumentos da Shoah, do Holocausto. Eu sempre insisto, como a Leila fez, de utilizar o conceito Shoah, Holocausto, um conceito que vem do grego, que é uma oferenda dos deuses, acho que é uma coisa terrível de falar. Então, eu utilizo o conceito Shoah. E realmente a gente tem uma mudança histórica dessa representatividade desses monumentos. A gente não tirou os antigos, ainda estão lá, mas a gente mudou muito de como a gente conta a Shoah, como a gente transmite a Shoah, como a gente fala da Shoah. Esse é justamente um monumento de 1972, do artista conhecido Natan Rappaport, ele mesmo um sobrevivente do Holocausto, na zona Varsóvia, e um pergaminho chamado Pergaminho do Fogo, pode trazer elementos judaicos, das fontes judaicas, que fica nas montanhas de Jerusalém, e traz uma perspectiva da Shoah, que a gente já estamos muito atrás dela. Por um lado, a Shoah, que é a pessoa que foi direto para ser assassinado pelos nazistas, caindo cabeça para baixo, e por outro lado, a Tkuma, o levantamento do Estado de Israel, trazendo como posso falar, uma diferença muito grande de um lado para o outro e uma como consequência do outro. Esse mesmo artista tem, quem foi para Varsóvia, a grande estátua da luta do gueto de Varsóvia, também a representatividade, o único sobrevivente que tinha voz naquele momento, a única pessoa que valeria ser a pena representada durante a Shoah, eram os lutadores do gueto de Varsóvia, que eram representados, vocês falaram como arte degenerada, eram representados como grandes deuses gregos, com toda a força do mundo, que nada a ver com a realidade. E nesse caso, o mesmo artista faz um monumento em memória de Mordechai Anilevich, que é o comandante da revolta do gueto de Varsóvia, que foi morto durante a revolta em 1943, num kibbutz aqui em Israel, que aqui a gente pode ver essa representatividade totalmente diferente à realidade dessa pessoa forte, um deus grego lutando pelos direitos, lutando pelo grupo próprio, pela sua identidade, coisa que era muito bom para o Estado de Israel. O Estado de Israel é muito novo, a gente precisava de mitos fundadores, e aqui a gente tem mitos fundadores. Antes de ir para a seguinte, qual é o olhar que a gente tem agora? A gente está indo para um olhar de monumentos da Shoah, incluso o Museu de Yad Vashem, o Museu do Holocausto da Shoah aqui em Israel, vai por um olhar muito mais individual, escutando a história individual, seja de luta, ou seja de sofrimento, seja de identificação com a pessoa. Então, realmente tem uma mudança, tem uma individualidade, tem um nome, tem uma luta pela lembrança do nome, e muito menos pelo mito fundador da luta. Então, a gente mudou um pouco a perspectiva desses monumentos em Israel, não tirou os antigos, mas acrescentou muitos novos. Eu não queria deixar de botar esse monumento. Yitzhak Rabin foi o primeiro-ministro do Estado de Israel e foi assassinado por uma pessoa de direita no momento dos acordos de Oslo aqui em Israel, no 4 de novembro de 1995, e aqui foi feito um monumento. Interessante esse monumento, porque a gente pode achar, quem não conhece, talvez, não sei quem não conhece aqui, que detrás está escrito como grafite, como que está
está sendo destruído, como que a gente está aprendendo agora. Não, mas esse monumento, depois da morte dele, nessa mesma praça que está aqui, em 1995, foi criado porque as pessoas começaram a pichar as paredes. Todo o contrário, começa com a destruição ou começa com a criação do público e depois o monumento foi criado. Interessante que começa com a pichação da parede e depois o monumento é criado. São 12 pedras grandes lá que mostram exatamente o momento onde foi assassinado aqui em Israel. Não sei quem conhece essa aqui rapidinho. Esse foi um artista Itai Zalit. Em 2016, fez uma intervenção um pouco provocativa do primeiro-ministro atual de Israel. Não sei quem conhece, o Benjamin Netanyahu. A gente tem muitos anos dele no governo, e foi botada essa escultura feita de dourada, durou umas 4 ou 5 horas na praça, e depois foi derrubada. Mas é interessante, quando eu procurei para falar com vocês que estátuas foram derrubadas, são das poucas estátuas que a gente achou derrubadas, durou poucas horas. Ele falou que queria mostrar uma realidade que a gente está vivendo aqui em Israel, que realmente a gente está numa democracia, mas uma democracia que está levando muito tempo a mais. E ele representa aqui como realmente um ditador, e é o momento de ser tirada essa estátua pelo público e pelas câmeras. Foi em 2016, mas ainda atual, eu acho, para ser falado. Eu trouxe mais exemplos, mas para trazer algumas perspectivas. Não sei se conhece o desastre dos helicópteros. Foi um acidente aéreo que foi em 1997, quando 2 helicópteros israelenses, os 2, colidiram sobre o MK Hula, Vale do Hula, eu traduzo aqui, e 72 soldados dos helicópteros foram mortos. Muitos anos depois, não tinha monumento nenhum. E eu escutei há pouco tempo uma conversa de israelenses falando, mas óbvio, como vai ter monumento? Eles não foram mortos em guerras, não foram mortos para nosso país, foi um acidente, por que vai ter um monumento? Acho que também é um pouco da perspectiva israelense dos monumentos. Para que a gente faz monumentos? Uma pessoa que foi morta em um acidente não deve ter um monumento. No final das contas, teve muita pressão das famílias e tem um monumento, se dá para ver, com pedras que representam cada um dos mortos, e uma fonte de água, a vida, e a forma como a forma no helicóptero mesmo. Finalizando um pouco, eu queria trazer um pouco a perspectiva negra aqui em Israel. A gente tem um grupo muito grande de judeus etíopes aqui em Israel. Questão que quando eles vieram trazendo a história mais curta, vieram a morar para aqui em Israel, o tratamento que eles receberam não foi um tratamento muito justo, para nada justo de fato. Isso gera muitas diferenças sociais até o dia de hoje, e a gente vai levar muito tempo até o dia de hoje, até resolver esses problemas. Eu trago um caso que é os últimos que a gente teve, Salomon Teka, 18 anos, que é um imigrante etíope, que foi assassinado por um policial israelense que atirou no chão, um tiroteio violento em Kiryat Chaim, e ele foi assassinado. O policial, obviamente, falava que ele tinha medo porque temia por sua vida. Levou muitas manifestações aqui em Israel de imigrantes etíopes, incluso não etíopes também, que foram envolvidos nisso. Mas a gente não tem monumento. Mas é interessante que a Aline falou, eu pego já de sua fala, onde tem esses monumentos e onde essas coisas são representadas. A gente tem dentro dos museus aqui em Israel muita liberdade. Talvez no espaço público a gente tem menos liberdade, tem mais conceitos do que a sociedade israelense em geral, ou representatividade de guerras, a representatividade de um mito fundador, de mitos, etc. Mas no museu a gente tem muita liberdade. E essa é uma estátua maravilhosa, quem vem aqui no Museu de Israel, quem conhece, The Boy from South Tel Aviv, o menino do sul de Tel Aviv, de 2001. É uma escultura da artista israelense Oad Marumi. É gigante, não sei como falar para vocês, a gente fica do lado, fica só no pé do lado.
Por que no sul de Tel Aviv? No sul de Tel Aviv estão todos os imigrantes ilegais, no final das contas, que vêm a trabalhar aqui em Israel, trabalho que israelense não quer fazer. Quando foram fechadas, os palestinos não podiam chegar a trabalhar, muitas das portas, muitos imigrantes de fora chegaram aqui a Israel, muitos do Sudão. E ele traz esse monumento e faz o contrário, em vez de botar ele pequenininho, ele traz ele muito maior. Ainda não, ainda tem muitas questões aí, mas bota ele gigante no meio do museu artístico, o museu mais representativo, muito eurocêntrico, mas ainda está centrado dentro do museu. Mas a gente não tem uma estátua, mas sim tem essa escultura maravilhosa dentro do Museu Central de Jerusalém. O diálogo está na mesa, mas ainda falta muito por ser feito. E aí eu fico com algumas perguntas para ir acabando, eu não sei se falei pouco, muito, não tenho ideia do tempo, sempre tenho esse problema. A pergunta se excluir a história do domínio público mudará a história. Obviamente, meu mundo, o mundo da Shoah, eu trouxe aqui no monumento, mas o exemplo de Mein Kampf, que foi um livro de Hitler, que escreveu Hitler, foi proibido por muitos anos. E nunca foi deixado de ser. Todo mundo continuou lendo e sendo comprado por todos os lados. Se a gente vai mudar a história tirando ou não vai mudar a história, depende. No contexto do protesto de George Floyd, acho que traz para nós olhar com os olhos bem abertos para a realidade e nos fazer essas perguntas dos monumentos que nos rodeiam, que eles representam, quem eles não representam. E como a gente deveria mudar isso, ou esperar que a história mude também. Acho que o exemplo da Shoah é que a história mesmo foi mudando nossa perspectiva e nosso olhar com respeito ao Holocausto e à Shoah. É isso. Estou aqui disponível para perguntas e vou abrir aqui para todo mundo. Obrigada, Cecília. Bom, então, a gente, na verdade, já está se aproximando do teto que a gente estabeleceu como o limite do tempo, mas vamos fazer umas perguntas e ter a oportunidade de elas serem respondidas. A primeira pergunta é uma pergunta bem grande, eu vou tentar resumi-la aqui, mas a pessoa que está fazendo a pergunta, ela é de Sorocaba e ela conta que existe uma estátua, na verdade, ela conta aqui que existe uma placa com a frase Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo, e essa placa constantemente ela recebe intervenções interessantíssimas, como Estado laico, Sorocaba é de todos, e até mesmo a cômica está aqui colocado, Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo até às 18 horas. E aí a pessoa coloca como uma pergunta assim, para todas se essas placas, se esses monumentos não parecem um caminho possível, essas intervenções, né, de não propriamente o de tentar higienizar os espaços públicos, só permitindo que figuras irrepreensíveis, e aí a pessoa coloca uma provocação de que se fosse assim, né, se fosse um ato de higienizar esses espaços públicos, sobrariam símbolos, ou tratar o monumento como algo não estático, inviolável e sujeito a manifestações e expressões diversas. Será que tais monumentos podem ter esse papel que eu acabei de descrever, o de levantar o espaço do debate e pluralismo, mesmo continuando a existir naquele espaço? Eu vou fazer 3 perguntas e vocês respondem. Acho que tudo bem? Pode ser assim? Ok. Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu acho que cabe mais a Cecília, mas fiquem à vontade, que é uma pergunta relacionada a uma praça em Israel, a Praça Davídica, que foi rebatizada, né, e ganhou um outro nome em 72, quando os judeus Mizrahim, judeus que vieram do Oriente, mudaram o nome da praça para Praça das Panteras Negras. Então, a pergunta é se há um debate sobre isso em Israel, né, sobre o racismo no espaço público, falando também da questão dos judeus orientais, da questão Mizrahi, não só entre judeus e árabes. E a terceira pergunta, eu vou juntar 2 perguntas que estão colocadas aqui, que eu acho que elas se complementam, que é sobre as diferentes formas de lidar e interferir nos monumentos urbanos, mas voltando para a questão do vandalismo. A pessoa colocou que ela enxerga o vandalismo com diferenças profundas nesse termo, né, que existem diferenças nas motivações
seja uma motivação ideológica ou financeira, como a pessoa que colocou. E aí eu junto com a pergunta sobre o que é o próprio termo vandalismo, né? Que é juridicamente, no senso comum, tem um sentido pejorativo, se existem outras possibilidades de ressignificar esse termo. É isso, fiquem à vontade aí, quem quiser começar. Nina, eu só queria falar que tem a pergunta do Márcio Seligman também, o que mudou hoje? Porque ele é um super pesquisador de monumento que vai dar um curso sobre monumento no SESC. Seria bom a gente ter uma interlocução bacana, responder também o que mudou hoje, porque esses movimentos surgem agora. Houve uma mudança no espaço público? Será que eu juntar a pergunta? O que você acha? Claro, com certeza. Eu não tinha visto ainda essa, chegou agora, com certeza. Então, enfim, são várias perguntas. Eu fico me coçando em relação ao que eu já tinha lido no chat. Eu queria falar rapidinho, respondendo assim, no geral também. Posso começar a responder? Então, a questão do vandalismo, para mim, acho uma pergunta muito oportuna, porque o vandalismo depende de estabelecer um determinado bem como valor. A gente vandaliza coisa que tem valor, uma obra que tem valor. A minha pergunta é: estabeleceu que certas obras têm valor? A Princesa Isabel, que está na esquina da Avenida Princesa Isabel, quem estabeleceu que é uma obra que tem valor? Para mim, é uma obra indigente. É uma coisa, um objeto. Eu não sei quem fez, eu não sei como foi parar ali, quem tomou a decisão de colocar aquela Princesa Isabel ali. E eu não falo nem pela princesa em si, a figura histórica emblemática, porque poderia se fazer uma referência à Avenida Princesa Isabel, o nome da rua, de uma forma que a obra tivesse uma crítica interna, que ela formalmente fosse capaz de abrigar na sua formalidade, no seu espaço, na sua materialidade de obra de arte, que ela fosse capaz de inscrever uma autocrítica na própria forma. Porque, para mim, uma obra de arte, olha, é difícil enfim, alguma coisa, mas agora, para mim, uma obra de arte é alguma coisa que oferece uma reflexão, que reúne o sensível e o reflexivo. Não é o prazer, não é a beleza, mas é uma experiência sensível e uma experiência reflexiva que resiste ao tempo. Isso, para mim, torna alguma coisa um valor, um bem comum. E aí, se isso for atacado, isso para mim é vandalismo. Quem decidiu que aquela Princesa Isabel é um valor? Eu não me lembro de nenhum debate sobre isso. Então, a questão é o que é um valor ou para as diferentes comunidades, e o que junta as diferentes comunidades num nós maior que as diferentes comunidades. Então, não é valor. A questão do espaço físico, eu acho fundamental essa pergunta. E o Rio, eu não sinto essa mudança no Rio em relação ao espaço físico. O que mudou no espaço físico? Não, é uma grande pergunta. Vou deixar vocês responderem. É uma grande pergunta. Vocês querem seguir a ordem das apresentações? Juliana quer responder agora? Não, pode continuar. Acho que tem uma da Cecília sobre a praça, né? Eu posso falar disso. Ok, o Michel perguntou um pouco de a perspectiva que eu falei, os monumentos em Israel, e tem um ponto de vista, e isso com certeza não tem que botar, um ponto de vista ashkenazi, dos judeus do Ocidente e não dos judeus do Oriente. Tem uma separação muito grande até o dia de hoje na política, no social em Israel. Então, tem como um ponto, como a Aline falou da ideia do europocêntrico, aqui a gente tem dentro do judaísmo essa mesma separação e ainda tem uma divisão muito grande, a gente pode ver esses monumentos. Estava olhando rapidinho na internet se poderia achar, eu queria trazer uma obra de arte para representar essa ideia. Ele perguntou das Panteras Negras. As Panteras Negras aqui em Israel teve um movimento homônimo dos Estados Unidos nos anos 70, onde era luta pelos direitos e a representatividade dos judeus sefaradim, dos judeus árabes, dos judeus do Médio Oriente.
E tem uma artista, estava tentando achar a foto rapidinha para mostrar para vocês, que para mim representa um pouco tudo. Ele pega um livro de história, nas mãos, vou tentar para fazer para vocês, bota todas as folhas para baixo e pega 2 folhas, todas as folhas que estão abaixo, e fala só 2 folhas dentro de toda a história. E ele mostra só 2 folhas, que tem todo um livro de história nas escolas israelenses dos judeus sefaraditas, dos judeus orientais, que ainda não estão representados na nossa história. Então, só queria mostrar e trazer essa imagem para vocês. Vou tentar botar essa foto daqui a pouco quando eu achar aqui no chat. Acho que isso responde um pouco ao que a Michelle perguntou. Interessantíssimo. Quando você achar a foto, você coloca aqui pra gente. Bom, Aline, Juliana, querem responder as outras perguntas? Tem a de Sorocaba, de intervenções nos monumentos. Eu posso responder, né? Em relação às diferentes motivações, é muito importante, né? A gente estar atento a essas diferentes formas, né, de intervenção nos monumentos e pensar a partir disso também o próprio conceito de vandalismo, né? Eu concordo um pouco com o que a Leila falou, né? A questão da atribuição de valor, porque tem a ver com isso, né? Quando um Borba Gato, né, encoletado, digamos assim, né, vestido com colete, quando um monumento do Brecheret é pichado, ali você está atribuindo, ali essas intervenções, elas são indiciárias de uma atribuição de valor, né? Esse valor é um valor com o qual eu não me identifico, é um valor ligado a uma memória sensível, a uma memória dolorosa, e eu estou expondo aqui esse valor, né? Como ele é visto, né, por parte de uma parte da sociedade, né? Mas tem também aquele vandalismo que não deixa sinais do tipo de valor, né? A não ser o valor material da matéria, né, com que é feita, né, que é quando foi o caso do Noel Rosa e do Carlos Drummond de Andrade, que o roubo certamente é para ganhar dinheiro em cima da materialidade, né? Mas isso também é um indício, né? Porque a não atribuição de valor também é indiciária de como as pessoas se relacionam com esse monumento e a reação a isso, né? Será que teve uma reação, um abraço ao conjunto escultórico do Noel Rosa para defender, houve abaixo-assinado, né? Eu acho que tudo isso é matéria para a gente estudar, para a gente se aprofundar e para a gente compreender, né, como essas estátuas e esses monumentos no espaço urbano são apropriados, né, são vistos e apropriados pela sociedade. E o que muda nesse sentido, eu acho que é justamente isso, né? Se chama mais atenção para esses lugares, para esses espaços e se questiona mais, né? Tem muitas vezes que tem estátuas que a gente não vê, que a gente não percebe, que a gente, né? E eu acho que a mudança é justamente se ter uma atenção maior a esse espaço urbano e ao espaço que essas estátuas, que esses monumentos ocupam e que mensagens eles trazem e quais outras mensagens podem trazer a partir das diferentes intervenções, né? Seja a derrubada, seja uma pichação, seja uma placa explicativa, né? Eu acho que tem vários caminhos. E quando eu disse, né, que quando o museu receber um vestígio de estátua desse, a gente vai estar contando uma outra história, não foi no sentido de incentivar, não, tá? Foi no sentido de perceber, né, que história o museu conta e que outras histórias podem ser contadas, porque no museu tem vários bustos, várias
várias esculturas e tal, tem modelos de esculturas que não chegaram a ser feitas e tal, mas a gente ainda não conta uma história de uma manifestação popular que levou uma estátua para o museu. Né? Diferente, por exemplo, de um museu em Budapeste, na Hungria, que foi especialmente criado para receber as estátuas indesejadas do período soviético. Né? Inclusive, todas as estátuas foram removidas pelo Estado, né? Depois de uma negociação com a sociedade. Então, a sociedade não queria aqueles monumentos lá, só que dentre os monumentos tem um que é visto um pouco como um troféu, porque é o vestígio de uma estátua que foi derrubada numa manifestação popular na década de 50, contra o regime soviético lá. Então, eu acho que são histórias que nos ajudam a compreender esses fenômenos, esses movimentos, né, na verdade, e que podem nos ajudar também a pensar, né, sobre a política de memória, a política de patrimônio, que a gente quer estabelecer a partir de agora, porque o que não dá mais é para fazer de conta que essas homenagens não estão dizendo nada para a gente, né? Elas estão dizendo muito e podem dizer muito mais. Eu queria falar sobre o caso brasileiro. A Aline falou sobre educação patrimonial. Como eu trabalho em diversas favelas diferentes, agora por conta da Covid estou trabalhando loucamente. E aí eu penso em educação patrimonial, e penso em museus, e penso que a gente está resolvendo uma questão tão, nesse momento, tão básica de sobrevivência, de erradicação da fome, e como no Brasil, efetivamente, essa política de patrimônio é uma política de patrimônio feita por uma elite, né? Uma elite intelectual, e que se a gente for olhar o traço, né? Enfim, olhar os números, efetivamente a gente está falando de uma elite intelectual branca, né? Enfim, e aí muito por conta da política de cotas a gente começou a modificar um pouco isso, mas os museus são acessados basicamente por pessoas brancas. A possibilidade de uma criança negra entrar no museu ou ter uma aula sobre educação patrimonial vai depender assim de alguns fatores. Um é se a prefeitura da cidade dela está disponibilizando verba de transporte para isso, outro, se a cidade dela tem museu, né? E se existe algum convênio para subsidiar o valor da entrada do museu. Do contrário, periféricos do Brasil não vão ao museu e nem tampouco tem aula, como acontece na Europa, as visitas de estudo, que as crianças saem a partir de 3 anos das escolas para visitar o bairro onde a escola está instalada, para conhecer as praças, os monumentos. Então, isso é absolutamente fora de um contexto brasileiro subdesenvolvido, de uma maneira geral. E aí, se eu estou olhando para grandes centros e para a classe média, é completamente diferente. A classe média acessa esses espaços. E aí, quando às vezes recebo mensagens, tem que destruir a escultura tal, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, gente, espera aí, vocês conhecem a história dessa escultura? Né? A gente consegue conversar um pouco sobre isso, né? Quer dizer, sim, o assassinato do George Floyd apertou um botão, sim, esse botão ele é sério, mas de que maneira no Brasil a gente vai ressignificar isso e vai entender quem é que está propondo uma possível destruição de um monumento, né? Efetivamente, são as pessoas que estão fazendo isso por quererem, de alguma maneira, se manifestar de forma antirracista. Se a gente entende que o racismo brasileiro está muito pautado nas desigualdades, que tal, ao invés de destruir um monumento, fazer efetivamente um trabalho forte para reduzir essas desigualdades no que se refere ao campo da educação, por exemplo, ou no campo da emergência Covid. Eu não sei, sabe? Eu acho que a gente tem questões urgentes para resolver de efetivamente país que está numa periferia, que está atingindo níveis inimagináveis de pobreza. Então, era isso que eu queria falar com vocês. A Cecília me mandou, obrigada, Juliana, obrigada, Aline. A Cecília mandou a foto, eu vou tentar compartilhar aqui. Um momento. Posso só falar uma coisa em relação Claro, Leila. ao que a Juliana e a Aline falaram? Porque eu acho muito interessante
isso que a Aline falou do museu, né? Porque as pessoas não sabem o que fazer com os objetos e falam, manda para o museu, né? Como se o museu fosse esse depósito indiferenciado que abriga as coisas, né? Então, ou o objeto atua, ou está no museu, mas tem isso que Juliana falou, as pessoas tem uma certa população que não vai ao museu. Então, o que poderia ser despertado através de um monumento não vai acontecer, que esse monumento, esse objeto vai estar no museu, e a pessoa não vai no museu. Então, essa história, em certa medida, é largamente apagada, porque não vai ter lugar na rua, já não tem mesmo, e também não vai no museu, então é um beco, né, sem saída. Por outro lado, assim, assim, a minha missão, diria, é pensar esses objetos não só do ponto de vista que elas trazem conhecimento. E eu sei que o que eu estou falando é um luxo no Brasil, que é como Juliana está falando, a questão da fome, isso tudo, que é a desigualdade absoluta que a gente vive. Ainda assim, eu defendo, eu acho que tanto no museu quanto na rua, o monumento, ele deveria, idealmente, trazer a experiência que é uma experiência que passa por outros caminhos, né? Que passa pelo corpo todo, passa pelo cheiro, enfim, passa por uma experiência sensível de fato, porque a gente valoriza muito a informação, tudo fica muito literal, as crianças aprendem informação mais do que serem sensibilizadas por alguma questão que é de outra ordem. Aí elas são sensibilizadas de outra forma. Tem a música que ganha um espaço incrível e é maravilhoso. Então, minha grande questão é que forma um monumento desperta uma experiência do espaço e do corpo e das formas, não só uma experiência do conhecimento histórico, que é super importante. A questão é estar junto, conceito e sensível, que eu acho que a gente esquece muito, muito, muito. E tem duas perguntas maravilhosas que a gente não vai... E a estátua do zumbi? E o monumento a Shoah no Rio? São perguntas ótimas. Exatamente, Não vou dar para responder todas as perguntas por causa do nosso limite de tempo, mas eu acho que a questão do novo Memorial do Holocausto no Rio de Janeiro, né, pode ser uma coisa que vocês podem comentar como uma fala final, que é um monumento que, desde do princípio, assim, de quando começou a se falar em construir ele, gerou um debate, né, tanto na comunidade judaica e até fora. Então, se vocês pudessem comentar, e aí a gente faz um encerramento mesmo, quem gostaria, se alguém quiser. Eu conheço pouco o monumento, por isso não entro lá no Rio, mas amaria escutar sua... Eu me lembro do começo do pensamento, Nina, quando a gente estava no Brasil, mas gostaria de escutar sim mesmo, falando do monumento do Holocausto. Foi lançado agora um vídeo, né, de inauguração, circulou aí um vídeo da prefeitura, inclusive. Você quer falar, Leila? Fica à vontade. Eu até queria falar desse monumento. Esse monumento eu acompanhei do início, ele foi projetado em 98, anos 90, e ele não tinha lugar, ele ficou errando, sem lugar. Ele primeiro era para ser colocado na Enseada de Botafogo, aí a Associação de Moradores disse, não queremos isso aqui, e depois, aí ele foi para a Barra da Tijuca, foi, manda para a Barra da Tijuca, e aí foi lá para o Morro do Pasmado. Formalmente, o projeto ele é um genérico, ele é um obelisco genérico. O que é um monumento? É um obelisco. Então vamos fazer um monumento que é um obelisco. Ele é completamente, eu me lembro dele, ele é redundante e ele está sendo totalmente instrumentalizado politicamente. Ele serve a interesses políticos de dizer, agora temos um monumento ao Holocausto no Rio de Janeiro. Ele foi gerado na ausência de debate. Mais uma vez, quem que quer esse projeto poderia demorar mais de 10 anos. Para que essa pressa de construir? A Alemanha demorou 15 anos discutindo, 15 anos depois do projeto lançado, né? Discutindo de verdade que monumento eles queriam colocar de Berlim. A gente aqui, assim, tem que fazer alguma coisa.
Porque os políticos querem ter o seu nomezinho na placa, porque isso vai estar para sempre. Prefeito, tarará, tarará, né? Então, não, eu prefiro... Eu acho um problema tão gigantesco aquilo, a pressa, a solução. Eu acho um problema. Leila, é interessante, estava olhando agora que o obelisco tem um monumento assim em Yad Vashem, que é dos primeiros monumentos que falam do heroísmo dos lutadores, dos guetos e das florestas, e justamente é um lugar que a gente está muito longe da perspectiva da Shoah hoje em dia, é o único que tem essa estética, para falar de algum jeito, estava olhando. Então, eu entendo um pouco do que você está falando. Interessante essa comparação. Sim. Bom, é isso. Acho que a gente pode ir encerrando o nosso evento. Né, a gente passou um pouquinho do tempo, mas eu queria agradecer muito as 4 convidadas. Eu acho que, como a maioria dos eventos que estão acontecendo, que o IB e outras instituições estão produzindo, são inícios de debate que tem muito para ser discutido fora daqui, em outros eventos como esse. Enfim, se uma de vocês quiser falar mais alguma coisa, mas eu queria agradecer muito, em nome do IB, do NIEG, dos Judeus pela Democracia, a presença de vocês e a presença de quem está aqui assistindo também. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, foi um super prazer. Prazer conhecer vocês. Eu também, só queria agradecer, dizer que foi uma honra compartilhar essa tarde com vocês, aprendi muito, estou com muito mais questões, óbvio, do que quando a gente começou esse debate, e eu acho isso maravilhoso, foi um prazer imenso. Obrigada a todas vocês. Eu agradeço também, peço desculpas porque o meu PowerPoint não funcionou, lamento, se a primeira não é legal, estava nervosa, agradeço muito as trocas e continuaria conversando com vocês. Muito obrigada. Aí também queria agradecer as pessoas que disponibilizaram, né, esse tempo do domingo para estar aqui assistindo a gente, participando também na forma de perguntas, de colocações. Agradecer também. Muito obrigada. Lamenta, né, as perguntas que não foram respondidas, lamentamos, né? A gente pode responder depois, não sei, se quiser, né? Inclusive, para quem chegou na metade ou quiser recomendar, e alguém que tenha perdido o evento, ele vai ficar salvo no Facebook como transmissão. Então, o debate vai estar lá salvo, tá bom? Muito obrigada a todas. Tchau, tchau.